Oi, meu povo, começamos mais um ExudaCast e hoje a gente está num clima de pós-graduação. Você que está acostumado a ver a gente falando da graduação, a gente está num clima diferente e está fazendo esse ExudaCast para você que quer começar uma especialização e quer se formar aqui na Exuda. Porque a Exuda tem mais de 50 anos, mas tem mais de 40 pós-graduações e a mesa está repleta de gente e a gente vai falar aqui hoje sobre energias renováveis. Joga em mim aqui. Antes de você começar esse ExudaCast, já curte, já se inscreve, já comenta aí embaixo, compartilha, porque a thumb já tá aí. A gente vai falar sobre energias renováveis aqui no Nordeste e a equipe é de peso. Ao meu lado está o nosso coordenador do curso. Tudo bem, Cizenando? Seja bem? Muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. E na minha frente aqui tá uma galera que vai falar um pouco sobre isso, mas também a gente vai debater. A gente no off brincou, vamos fazer uma conversa, vamos deixar o negócio mais leve. Cizenando trouxe uma equipe que a gente vai trazer aqui 2 blocos. Porque a equipe tá gigante, a mesa quase não deu pra gente aqui. Então vamos fazer diferente hoje, beleza, Cizenando? Antes da gente começar o assunto, eu queria saber quem são vocês. Vou apresentar primeiro o nosso querido Davidson César, que é professor da Universidade de Pernambuco, e o Metódio, que é engenheiro, eletricista e consultor. E o Metódio é o homem que vai trazer todas as informações, né? É o homem que vai elucidar a gente, fazer com que a gente saia aqui em êxtase sobre energias renováveis. Mas antes de mais nada, Cizenando, olhando para aquela câmera ali, fala para mim, por que você trouxe o curso de energias renováveis, a pós-graduação de energias renováveis para Exuda e por que você acha tão importante quem já trabalha nessa área, quem quer se especializar, quem quer estar à frente no mercado de trabalho, fazer a pós aqui na Exuda? Pessoal, antes de mais nada, bom dia a todos e todas. O que a gente motivou basicamente essa ação nossa é porque esse tema ele está na pauta, né? Na pauta do dia em todas as áreas. O mercado de trabalho nessa área existe e ele é diversificado. E o Nordeste, como vocês vão ter a oportunidade de ver, tem uma vocação natural para esse tipo de geração, não é? Então nós temos potencial, como vocês vão ver na explanação seguinte que vai decorrer aí. Mas o fato é que a Exuda tem tradição, mais de 50 anos de história, né? Uma faculdade séria. Nós estamos agora coordenando a segunda pós-graduação, já tivemos em gestão ambiental e sustentabilidade em 2018. E esse curso tem, depois eu vou mostrar para vocês, um leque incrível de matriz do ponto de vista de grade curricular. Muito diversificado, são vários pilares, a gente vai ver. E tenho a dizer também, Gabriel, que a gente, sem dúvida, a gente tem hoje a maior seleção de professores na área de energia renovável em Pernambuco. Posso garantir que todo mundo foi escolhido a dedo. Muito bom. Então, essa escolha a dedo também foi feita dentro do ExudaCast, pelo que eu percebi. Ô Metódio, antes de a gente falar sobre o conceito e toda a estrutura que você vai trazer pra gente dessa movimentação, não só no Nordeste, mas no Brasil afora, conta um pouquinho quem é você, como é que começou essa carreira, porque o currículo é extenso. O currículo é extenso, mas conta um pouquinho pra gente como começou. Bom dia, primeiro agradecer o convite, é uma alegria estar aqui. São praticamente 36 anos de vida profissional. Nos últimos 4 anos, eu venho trabalhando maciçamente com projetos na área de renováveis, estudos de parecer de acesso e trabalhando basicamente com armazenamento e energia. Então, assim, ao longo desse tempo, eu tenho mestrado, doutorado, eu ensino essas disciplinas no curso de Engenharia Elétrica da UPE, sou professor aposentado da Federal. E assim, é uma área, meu amigo, que me encanta, é uma área que mudou o Nordeste e tem muito ainda para fazer, tá certo? Então, para mim é muito, muito interessante estar aqui e ter a oportunidade da gente poder trazer como essa área de geração renovável vem mudando e vai mudar mais ainda o Nordeste. Ô Davidson, você não ficou para trás, tá? Você não é o último a ser apresentado, mas conta pra gente por que você entrou nessa área e o quão importante é essa área para você. Bom dia, né, a todos. Bom, de formação, né, eu sou engenheiro químico de formação e também fiz mestrado, doutorado em engenharia química. Então, desde o mestrado, desde a pós-graduação, né, ainda quando estudava a graduação, eu já trabalhava com essa área de energia, né? Então, comecei ali trabalhando primeiro com gás natural, parte de armazenamento, transporte, etc. E depois fui para a pós-graduação trabalhar com
energias. Então, já combustíveis sintéticos, produção de metanol e etc. Tá? Então, hoje nós estamos vivendo um momento muito oportuno para o estudo das energias renováveis, uma coisa que eu já comecei no passado. Também sou aqui contemporâneo e também trabalho na UPE junto com o professor Metódio. E hoje está muito favorável para se tratar desse tema de energias renováveis, né? Lá dentro da UPE a gente tem toda a parte de pesquisa relacionada com a produção de combustíveis, uso de biomassas e tudo isso está dentro do contexto das energias renováveis. Então eu acho que hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre esses temas, né? A gente vai poder abordar esses temas, Metódio trazendo ponto de vista, a gente conversando aqui sobre o tema e a gente vai desenvolver bem esse tema e conversar sobre as energias renováveis. Muito massa. Todo mundo apresentado, todo mundo já sabe cada um é quem aqui. Então vamos falar no primeiro assunto que eu vou puxar para o Nordeste. Sou bairrista, sou pernambucano. Então, antes da gente falar do Brasil, vamos falar primeiro do Nordeste. Metódio, como você vê não só a capacidade, mas sim o momento que o Nordeste vive em energias renováveis? Pois olha, você veja como essa oportunidade é rica, sabe? A gente mora no Nordeste, nós estamos aí com sol, vento, e a gente não tem ideia de como isso é capaz de mudar a história desse país. Hoje, por exemplo, a gente tem dois semestres interessantes do ponto de vista de energia. Você imagina que no primeiro semestre, como as usinas hidrelétricas hoje não têm reservatório, então no primeiro semestre do ano, são as grandes hidrelétricas sem reservatório que sustentam a energia do Brasil todo. E é no segundo semestre que o vento e o sol do Nordeste conseguem, né, colocar em pé toda a energia que o Brasil precisa. Então, no segundo semestre, né, o grande responsável por atender todos os consumidores desse país é o Nordeste. Hoje, não consegue atender da forma, né, muito mais do que tem hoje, exatamente pelas limitações de infraestrutura de planejamento. Mas essa energia renovável hoje, ela é importantíssima, né? Hoje, o Brasil, no segundo semestre, ele só consegue ter energia graças a essa geração que a gente tem aqui. Essa geração é renovável, faz com que nossa matriz energética seja limpa, né? Nós usamos muito pouco combustível fóssil, nós estamos à frente da grande maioria dos países graças a essa energia. Embora sol a gente tenha no Brasil todo, é aqui no Nordeste onde esse sol tem uma maior intensidade e maior condição de ser utilizado. Então, se a gente olhar hoje aqui, a transformação disso é impressionante. Eu tenho uma cidade que eu conheci há 20 anos atrás, São Miguel do Gostoso, lá no Rio Grande do Norte, que era uma história interessante. Era uma cidade, quando eu fui lá, era uma cidade que não tinha atividade econômica, você mal não tinha nem pousada para você ficar, e a gente ia lá por conta do vento. Então, eu cheguei a andar de parachuti, o cara, né, aquela coisa impressionante. E aí, era só turismo. Aí, sabe, quem foi há 20 anos atrás, se você for agora lá, você não acredita. As casas que eram de barro, hoje são casas com piscina. Quem andava de cavalo, moto, hoje você tem D10. Para você ter ideia, o Rio Grande do Norte hoje, 8% de incremento do PIB do Rio Grande do Norte se deve à energia renovável. É algo assim que a gente precisa ver como isso está mudando a face, como isso está mudando algo desse tipo. E tem coisas interessantes, por exemplo. Antigamente, quando você falava energia, onde é que se gera menos energia centralizada? O cara disse, não, de madrugada. Hoje, o grande problema, sabe o que é? O domingo. No domingo, sabe o que acontece no domingo? Domingo, a geração que a gente tem nas casas, né, a geração que a gente chama MMGD, ela é tão forte que você tem que tirar as máquinas todinhas, porque aquela geração, hoje, ela consegue atender 19% de toda a energia que o Brasil precisa. No domingo, isso pode chegar a 40%. E a previsão do ONS, está lá nas páginas do ONS, é que, se a gente examinar daqui a 2029, um quarto de toda a energia gerada nesse país vai ser de micro e mini geração distribuída. Quer dizer, aqueles painéis fotovoltaicos que a gente tem nas casas, nas lojas, né, em atividades comerciais. Você vê, hoje tem loja que não existe sem a geração solar. Então, isso está mudando completamente o estado e a região. E assim, é importante, porque às vezes a gente mora no Nordeste e a gente não consegue entender a importância disso, sabe? Isso hoje muda completamente a economia. Olha, se você for, por exemplo, a região próxima a Garanhuns, onde você tem projetos eólicos,
né? Eu digo a você porque, inclusive, tem uma parte da minha família de lá, mas é impressionante como as cidades cresceram. Você tem geração de emprego, renda, tá certo? Então, né, isso faz com que as coisas efetivamente aumentem. E o Nordeste está aí. Você tem terreno barato, você tem um sertão aí cheio de sol, pouquíssimos dias de nuvem, e a gente só precisa de uma infraestrutura maior para que essa energia seja gerada para a grande carga do nosso Brasil, que é o Sudeste. Né? Se a gente tiver como levar essa energia, amigo, a gente vai gerar aqui barato, aumentando a renda, criando, né, uma economia importante para que a gente, né, use os recursos renováveis, atendendo a todos os critérios, e o pior, podendo atrair grandes investimentos. Hoje, por exemplo, você tem investimentos que consumem energia enorme. Você tem ideia, hoje, os data centers, ou os centros de processamento de dados hoje, né, são as grandes molas, né, de investimentos. Então, por exemplo, você pode trazer esses projetos para cá, porque você tem geração abundante. Né? A possibilidade de você usar essa energia elétrica, né, para conduzir, para fazer, né, usar isso aí para recursos onde você possa usar para produção de fertilizantes e vários outros demandas em relação a isso, também tem uma capacidade econômica. Então, hoje, a gente, né, com algumas pequenas transformações, isso vai ser algo importante. Então, por exemplo, né, se a gente tiver o que está se propondo aí para 2028, com a lei publicada essa semana, a partir de 2028 a gente vai ter, né, todo mundo vai ser consumidor livre. Então, você vai comprar energia no celular. Eu vou comprar 200 kWh, 300 kWh para a sua casa. Então, num contexto desse, né, hoje o Nordeste tem duas coisas importantíssimas. Né? Essa geração eólico-solar extremamente disponível e com capacidade, e outra coisa que vai ser uma exigência nos próximos anos, que é a questão de armazenamento. Então, o armazenamento, a gente tem hoje aqui em Pernambuco algo que tem condição de mudar. Então, a bateria Moura, ela se preparou para viver esse momento, e o momento está chegando. Com essa lei publicada agora, todo mundo, toda geração eólico-solar nova vai ter que ter armazenamento para poder... Porque o único problema dessa geração é que ela varia ao longo do dia. Se você colocar a bateria junto, ela tem condição de entregar aquela potência constante o tempo todo. Isso muda completamente a história. Você quer falar? Pode falar. Não, eu queria destacar aqui um aspecto muito interessante que o Metódio falou, que a distribuição de energia, a geração de energia está sempre associada a um desenvolvimento social, econômico de uma região, né? Então, se a energia não é desenvolvida ou ela não chega de forma adequada, por exemplo, no interior do estado, né? Você já via um gasoduto, você já via a implantação até de uma própria usina para o desenvolvimento da energia naquela região. Aí você tem uma maior dificuldade do desenvolvimento social e econômico da região. Então, distribuir, Metódio, como você está destacando, é bom para o Estado. Eu vou pegar o mote agora de Davidson e falar um pouco sobre... Quando eu faço qualquer palestra sobre energias renováveis, eu estou há 5 anos no mercado, nós somos o diretor da Renovar Energia Solar. Nessa experiência de integrador, né, na área solar, o que eu mais falo com meus clientes é o seguinte: a energia fotovoltaica, como as demais renováveis, elas são um processo de distribuição de renda. Quando a gente faz um projeto na casa de um cliente, pessoal, a gente sente que a qualidade de vida daquela família mudou. Por quê? Porque aquela renda comprometida com o pagamento de um produto, de um bem que sobe acima da inflação, ela deixou de ter, ela passou para 10%, 15% do valor que ele gastava. Então, essa renda é melhoria de qualidade de vida. É a possibilidade de você poder ter um ar-condicionado em casa, que você não consegue usar por causa da conta. Enfim, a bateria, só para concluir, foi muito bem colocada, inclusive na questão da lei, né, Metódio, que foi lançada agora. Ela vai viabilizar essa estabilidade em termos de regime do sistema eletroenergético do país. E o custo de bateria, né, Metódio, caiu muito. Nós, nos últimos anos, puxado pela tecnologia dos carros veiculares, né, o que o pessoal chama, melhor dizer, são carros eletrificados, né? Não é nem carros elétricos. Isso vai, de fato, ser um diferenciador, porque não só você vai ter a economia, como agora você vai associar a continuidade
da energia com o uso de baterias. Ou seja, não vai ser ruim com o consumidor, vai agregar valor. É só importante, né? A gente vê hoje, os veículos elétricos hoje ainda, a gente tem um percentual muito pequeno da frota do ponto de vista elétrico. As perspectivas os dados da própria Anfavea, a perspectiva é que em 5 anos você tenha 20% da frota toda elétrica. 20% da frota elétrica, isso vai permitir a gente ser autossuficiente em petróleo. Quer dizer, se o barril de petróleo disparar, o petróleo que a gente tira aqui do nosso país consegue atender os carros. Então não tem razão para, se o barril disparar, a gasolina aumentar. E a energia, é algo tão interessante que, por exemplo, hoje você há um investimento tão grande de produção de veículo elétrico aqui, os chineses estão partindo pesado. Essa semana foi anunciado aí pelo governo do estado que a Jeep vai produzir o primeiro carro elétrico na sua fábrica aqui. É um carro elétrico com a tecnologia chinesa, produzida pela Jeep aqui no estado de Pernambuco. É um carro elétrico. Então você veja, a vinda do carro elétrico aumenta e potencializa a necessidade de energia. E a gente tem energia sobrando. Então, assim, tudo isso faz parte, né, de um contexto. Eu digo a você, a gente tem que agradecer a Deus estarmos, né, com essa abundância de vento, de sol. Então é interessante porque os são complementares. Por exemplo, eu tenho sol durante o dia. E é interessante porque a energia eólica, por exemplo, a gente diz, eu costumo brincar, que eu digo, principalmente a eólica aqui do litoral, depois do almoço, ele tira a siesta, como o espanhol gosta de dizer. Ele diminui a geração depois do almoço. Ele descansa o almoço e, em compensação, gosta da noite. Então, de madrugada, a geração é alta. E aí o que acontece? Quando você não tem a geração solar durante a noite, a geração eólica tem uma geração mais intensa, o vento é mais intenso. Então essas são gerações complementares. E assim, eu acho que o principal ponto dessa conversa aqui é dar a condição às pessoas entenderem como essa geração renovável ela é importante para a gente, para o Nordeste. E o pior, ela exige um conhecimento que hoje não está disponível. Sim. Você, para entender de geração renovável, não é só entender de eletricidade. Você precisa entender de mecânica, de química, você precisa entender, né, de meio ambiente. Hoje em dia, praticamente, você não faz nada sem isso. E entender de gente, a gerenciamento de projeto. Então, assim, você hoje não tem, em todos os cursos de engenharia ou mesmo de economia, né, você não tem, esse assunto é tratado em vários cursos. Então, uma oportunidade que a gente tem de tratar esse assunto de forma, né, detalhada é importantíssima para a gente gerar recurso humano e gerar gente com capacidade para aproveitar todo esse potencial que o Nordeste tem e que pode trazer desenvolvimento e renda para o nosso povo. Vocês falaram de estatística, futuro, falaram de melhoria social, mas eu queria também entrar na questão dos mitos. Há 10 anos atrás, tenho 26 anos, mas há 10 anos atrás, quando eu estava na escola, já se falava muito da energia solar, energias renováveis, mas também tinham muitas mentiras. Ah, o custo vai ser muito alto, isso daí vai ser ruim para a sociedade. E hoje a gente vê, hoje meu pai é um consumidor, acho que meu pai tem 16 placas na casa dele. Melhorou a vida dele assim, tranquilamente. Ele diz, eu pago 20 e poucos reais. Ele brincou na época. Vou vender essa moto aqui, vou colocar e tenho certeza que daqui pra frente vai ser bem melhor. Das 3 casas que ele tem, ele melhorou assim o consumo. O consumo continuou o mesmo e o valor, tipo, ele paga 20 e poucos reais. A alegria. Ele botou um na casa do meu avô. Ele botou na casa do meu avô, eu não sei como funciona, mas tipo, ele botou. São 3 casas que ele podia colocar, ele botou na casa do meu avô. E meu avô fala até hoje, meu avô tem 90 anos, fez agora, meu avô fala assim, faz uns 3 anos que fez. Meu pai brincando, aí meu avô falando no churrasco e tal, meu avô falou pra um amigo dele na frente, um amigo na frente de casa, nem paga energia. Mesmo assim, eu nem pago energia. Aí o amigo perguntando o que foi, eu disse, não, pô, Joãozinho encheu a casa de placa, de placa solar, agora a gente nem paga energia. Mas isso há 10 anos atrás era algo que, não, só rico pode ter.
não sei o quê. Se você não... hoje se você fizer um investimento aqui, já tem os empréstimos, já tem toda uma logística para você poder melhorar a sociedade. Mas eu queria fazer a pergunta ainda existem muitos mitos, muitos entraves para a população começar a consumir, começar a entender, porque é como a gente falou no off, a rede social está lotada de pessoas que pesquisam o mínimo para manter o máximo de credibilidade ali, de espalhar muita fake news, dizer que você não pode, mas para você conseguir você tem que ir para aquele local ali exato, porque o melhor é fulaninho, o ciclaninho é ruim. Existem ainda esses mitos? Olha, não, eu digo a você, dos mesmos jeitos do seu pai, nós dois temos que agradecer a Deus. E o que acontece? Como a gente entrou no início, né, eu me lembro que eu estava com mais 4 vizinhos lá numa reunião, e eu disse, olha, eu tenho um amigo, a gente vai ter um terreno, a gente vai botar uma placa. Vocês querem ser sócios? Só um, meu vizinho de porta, topou, os outros 2 não. Resultado, hoje, minha conta de energia elétrica mensal é R$108. A deles, 800, 900 mil. Veja, eu estou isso com 8 anos desse jeito. Por quê? Porque as pessoas, como não acreditavam nisso, não entraram. Meu vizinho de porta acreditou, a conta dele é igual à minha, e eu disse, sei lá, o que você vai me pagar é o seguinte, ele tem uma máquina de café que bota o grão e sai o café, eu vou tomar café na sua casa o tempo todo, sem problema nenhum, eu só levo o grão. E é algo desse tipo, sabe? Então, assim, é algo que muda completamente, e tem mais coisa para fazer. Esses carros, por exemplo, não o chinês, mas esses carros elétricos que estão sendo trazidos da Europa, ele tem um que ele chama de power saving. Por quê? Porque na Europa o preço da energia é de hora. Sim. Aí o cara pega um carro elétrico, quando chega lá às 5 horas da tarde, ele chegou do trabalho, coloca o carro elétrico na instalação elétrica e sabe o que acontece? Aquela bateria que está carregada é usada para atender a casa dele, porque a energia é cara de noite. Quando chega às 10 horas da noite, o preço da energia é barato, aí ele inverte, passa a carregar o carro elétrico. Então o carro elétrico passa a ser algo importante. É um power. Pois é, como se fosse uma bateria para economizar energia. Então a gente está muito próximo disso aqui. Existem já hoje vários projetos tramitando no Congresso para que a energia seja horária, para a gente poder até viabilizar. Então os carros elétricos europeus, todos têm isso. E a gente nem sabe que tem, e está lá. E assim, tem mitos e mais mitos. Hoje, por exemplo, a gente está vendo uma discussão enorme com relação a veículo elétrico, sabe? As pessoas com medo de colocar isso no condomínio. Na verdade, é uma fonte, vai causar problema. Olha, a quantidade de demandas que você tem hoje por conta disso. Porque o cara compra um carro elétrico, aí onde é que vai colocar? O condomínio não está preparado. Então, isso é algo que a gente precisa disciplinar, porque isso veio para ficar. Do mesmo jeito que a geração renovável é fundamental para o Nordeste, veículo elétrico, meu amigo, é algo que veio, e aqui no Nordeste, um preço horário vai ficar mais barato para a gente ainda. Pegando esse monte, Tony, eu participei numa feira até de síndicos aqui no Expo Recife, né? E estava lá o pessoal do Corpo de Bombeiros e também já tem uma empresa trabalhando nessa consultoria para condomínios. E o fato é o seguinte, a norma já está vigorando a partir de janeiro. Sim. É uma norma a nível nacional, exige gradações, evidentemente, uma garagem totalmente coberta, assim, lacrada, fechada, vai exigir o máximo de requisitos para instalação. Mas quando você tem áreas, tem uma parte aberta, então vai reduzindo esses custos. E também um detalhe, é natural que até o próprio local do carro elétrico tenha que haver uma sinalização própria no estacionamento. Mas isso tudo está saindo, a vigência dessa norma já vai ser janeiro. Então, ou seja, essa desmistificação passa por todo um tratamento de assembleia de condomínio, ajuste de regulamento interno, mas isso já está totalmente regulamentado e já é uma realidade. O problema, sabe o que é? Infelizmente, sabe? Essa história de mito é assim. Como a gente tem pouca informação, aí, meu amigo, se cria... Como antigamente o pessoal achava que, quando começou a aparecer corrente alternada, que gerava câncer, problema. Então, veja, pra você ter ideia, veículo elétrico, que a gente fica aqui preocupado, eu tenho cidades inteiras na Europa onde você só pode entrar naquela cidade, no centro, com um carro elétrico. Então, assim, a gente está lidando com a tecnologia que já tem 20 anos, 15 anos. Aí, resultado, as pessoas aqui estão chegando, aí o cara com medo, não, porque isso aqui vai causar um problema, o condomínio vai pegar fogo, não quer algo desse tipo. Veja, né, o que precisa haver é mais oportunidades como essa
para que as pessoas tenham condições de ver que não existe perigo. A gente tem que aproveitar o que tem de bom na tecnologia. A tecnologia está aí, gera renda, gera receita. Olha, os outros lugares por aí que é energia solar, o cara tem que posicionar a placa procurando o sol. A gente aqui... Se botar de cabeça para baixo, se você pega. botar a parada, já dá dinheiro. Então é um negócio assim, essas coisas a pessoa precisa saber disso. E o custo da tecnologia diminuiu. O custo da tecnologia ficou mais barato comprar uma placa. Com certeza. Agora, a legislação muda. Ele falou que a legislação fica mudando. O tempo todo a legislação está se atualizando. Então, a forma como você hoje usa a placa, né, gera energia, e como é que você tem essa distribuição, ela muda. Então é preciso estudar essa mudança, né? E uma coisa importante, hoje as associações, né, a ação de associações a nível nacional, elas estão aí atentas a qualquer possibilidade, do ponto de vista legal, de ferir direitos adquiridos. Seria outra questão. Vai mudar, é claro, todas essas regras, Davidson, você concorda comigo. Porém, a questão do arcabouço legal, a questão dos princípios, está todo mundo... Hoje a gente tem uma mobilidade muito grande a nível de congresso, de representantes, de associações nacionais, que preservam esse direito adquirido do consumidor de energia fotovoltaica, para que ninguém fique assim apavorado de que venha mudar o marco legal a ponto de ferir direitos adquiridos anteriores, né? E isso aí geraria demandas judiciais, sem dúvida. Agora, na verdade, a questão regulatória existe, né? Por exemplo, eu pago R$100 na conta hoje. Se eu decidisse hoje implantar um sistema de painel fotovoltaico, eu economizaria só 30% da conta. Porque a legislação existia um incentivo maior e esse incentivo diminuiu. Então, assim, essa história de mito é um negócio interessante. Por exemplo, geração eólica. Geração eólica, a gente viveu aqui no estado, algumas pessoas que estavam moravam próximo à geração eólica que a gente tem aqui no estado, reclamando de som, de barulho. E veja, é outro mito também interessante. Veja, as primeiras gerações eólicas, as torres tinham 60 metros, 70 metros. Você embaixo, obviamente, tinha uma certa quantidade de ruído. Hoje, a geração eólica de segunda e terceira geração, as torres têm 120 metros. Eu estava até comentando aqui antes da gente começar. Olha, ontem eu estava no Rio Grande do Norte, embaixo de uma torre montada, gerando 5,6 megawatts, que é uma máquina já de terceira geração. Olha, atendendo telefone, com celular embaixo, como se estivesse em qualquer lugar do Brasil, como se não existisse nada. Então, os mitos, sabe? A população precisa, hoje, né, a gente precisa ter mais oportunidades como essa, para que a população olhe isso como uma fonte de renda, de emprego, a capacidade de a gente estar livrando o mundo de estar gerando energia com combustível fóssil, contribuindo para aumentar os problemas climáticos que a gente está vivendo. Você pode até não acreditar que isso aconteça, mas achar que o clima está do mesmo jeito. Você vê tornado derrubando torre no sul, a gente tem chuva demais num período, em verão chovendo. Então, a solução para isso passa por uma transição energética. E a gente está muitos anos à frente, graças ao sol, ao vento que a gente tem aqui. A gente não precisa procurar o sol vem atrás da gente. E é um sol para cada um, literalmente. É um sol para cada um, literalmente. Partindo desse princípio, então quer dizer que tem muito, muito espaço para se trabalhar, mas eu percebo que ainda tem pouca mão de obra. Vou puxar a sardinha para renovar, então. Como é que funciona essa perspectiva, essa leitura de novos clientes e possíveis clientes? Porque a gente está falando não só da energia solar ou eólica, da energia renovável de uma maneira geral. Mas como as mais comuns são essas, como é que funciona essa mão de obra? Qual é essa especialização que a pessoa precisa ter? O quão importante é isso? E, puxando esse mote, como é que tá as vendas? Como é que está funcionando? Pessoal, é incrível. A realidade é o seguinte, por que aí a gente puxa um link com o curso? Por que o curso está sendo lançado? O curso ele trabalha todas as matrizes de energia renovável. Então, a pessoa que participar desse curso, ela vai ter visitas técnicas, inclusive a usinas que estão em implantação ou em fase de instalação. Nós teremos também uma abordagem de outro pilar importante, o direito das energias renováveis. Veja,
Veja como isso vai preparar esse profissional. A gente vai ter também uma abordagem sobre sustentabilidade, empresas ESG, que a gente vai tratar daqui a pouco com a professora Vera aqui, e também projetos arquitetônicos voltados para a implantação de projetos de energia renováveis. A gente tem a viabilidade econômica de projetos do ponto de vista de gerenciamento de projetos, que o professor Antônio Carlos daqui a pouco vai dar também um plá aqui sobre o assunto. A gente tem a comercialização de energia. Imagina a grade curricular que esse profissional vai ter acesso. Então, a gente tem exatamente a visão da comercialização da energia a nível geral, de todas as formas possíveis. E tratando do ponto de vista do armazenamento, que é vital, por exemplo, um projeto fotovoltaico hoje, Gabriel, se eu fosse chamado como integrador para fazer isso há 4 anos atrás, o custo de um projeto com bateria é o mesmo valor de um projeto que se fazia 4 anos atrás sem bateria. Então, a gente teve a queda pela oferta, né? Do ponto de vista de fornecedores e fabricantes. Tecnologia. A bateria também caiu muito, né? E com isso a gente tem, por exemplo, só para você ter uma ideia, um projeto hoje de 1.300 kWh, tá? Que custaria simplesmente R$31 mil, hoje ele já comporta bateria. Porque se você botar sem bateria e ele for monofásico, isso vai cair para 21. Então, esse 50% a mais é a bateria que dá a confiabilidade e a continuidade do serviço. E hoje, você sabe bem, Beto, que no Nordeste, os empreendedores, do ponto de vista empresariais, eles já estão partindo para isso. Né? É evidente que nos Estados Unidos e em outros países, talvez até pela faixa de poder aquisitivo mais alto, você ainda não tenha esse cliente com esse perfil do armazenamento. Mas agora, por uma questão de regra, porque a gente tem que dar essa sustentabilidade do sistema como um todo, né? É evidente que a gente vai precisar se acostumar com isso. Ou seja, não é só economia agora. Os projetos futuros vão predominar o armazenamento também. Antes da gente mudar até mesmo de bloco, eu queria fazer uma pergunta sobre um ocorrido no Morro da Conceição, não sei se vocês lembram. Foi uma tragédia, infelizmente, e muito se falou da questão da placa solar. Então, de uma pessoa querendo ganhar em cima de uma obra religiosa. Porque fizeram o galpão e aí chegaram para o... Não sei se vocês sabem ao certo o contexto? Na verdade, eu fui até contratado para dar um parecer, sabe? Pós o ocorrido. Na verdade, o que acontece é o seguinte. O mercado de geração distribuída, ele cresceu de um jeito, né, que é algo impressionante. Eu, por exemplo, eu não tenho problema de emprego com engenheiro eletricista de eletroteca por conta do mercado de geração distribuída. Então, o que acontece? Você tem empresa de todo tipo. Então, cara, não é para você colocar um painel fotovoltaico em qualquer, né, no teto de alguma coisa, em qualquer lugar, você precisa avaliar o estado como qualquer coisa. Você quer botar um carro em cima do prédio, o prédio suporta. Então, não tem por que você mudar. Então, ali o que aconteceu foi o seguinte. A pessoa contratou uma empresa que o responsável técnico, por incrível que pareça, é um engenheiro cartográfico. Essas coisas não foram... ele tinha outra pessoa, mas um dos donos é engenheiro cartográfico. Então o cara botou os painéis sem fazer uma inspeção se o local onde os painéis estariam colocados tinha capacidade de resistir. É um negócio assim, olhe, assintoso, tá certo? Aí veja, primeiro, se contratou pelo menor preço, sem conhecer, sem ver a procedência da empresa que fez o serviço. Depois, um local com problemas, né, digamos assim, porque você, para colocar qualquer painel, qualquer carga a mais, ela tem que suportar isso. Ele não estava preparado para receber aquilo. Aí pronto, né? Não tinha manutenção. Aí, o que acontece? Uma estrutura metálica, quando você tem corrosão, qualquer coisa que você colocar lá dentro, tem risco desse tipo, sabe? Então essas coisas precisam, como tudo na vida, sabe? É preciso você buscar uma empresa séria, com gente que tenha capacidade para isso, sabe? Porque os riscos existem aí e todo mundo às vezes quer ganhar dinheiro sem ter qualificação nem condição de fazer o serviço. Esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem. A gente vive um momento onde o cara, não, está dando dinheiro fazer isso. Aí vamos comprar painel e botar.
Não é isso. Tudo na vida, meu amigo, precisa ter gente competente. É como você fazer uma reforma num apartamento, derrubar uma parede sem saber que aquilo ali pode afetar o prédio todo. É estrutural. Então, essas coisas, meu amigo, é preciso. Tudo na vida é assim. Você tem que se preocupar, porque você, quando mexe com segurança, em lidar com empresas sérias, com gente com capacidade para fazer. É o que está acontecendo hoje desse jeito, sabe? As pessoas saem procurando menor preço, achando que com isso estão ganhando. Às vezes, o menor preço leva a um prejuízo muito maior, que infelizmente aconteceu e graças a Deus, está certo. Assim, podia ter sido algo muito maior, tá certo? E assim, eu só fico triste que às vezes, quando você começa a falar essas coisas, o pessoal usa uma palavra que se chama fatalidade, sabe? Eu tenho uma raiva dessa palavra. Fatalidade é o seguinte, sabe? Aconteceu, alguém cometeu um grande erro e quer jogar a culpa em alguém que não está nessa terra, sabe? Quer jogar a culpa em alguém lá em cima. E na verdade não é, fatalidade não existe. O que existe é que alguém errou e precisa pagar pelo seu erro. Para mim a palavra é tragédia. E exatamente isso. Eu digo que poderia ser pior, porque eu sou de Casa Amarela, e aí eu conheço muita gente que faz a obra lá no morro, e o pessoal me falando, né, eu disse, pô, que engraçado. O pessoal disse que tava no final da entrega das cestas. Sim. Se fosse, a menina disse, se fosse 15 minutos antes, ia pegar o galpão lotado de pessoas, lotado, porque tipo, são de 1.000 a 500 cestas. Toda a entrega, tipo, 1.500, 500, 1.000, sempre gira nesse entorno. Então, 1.000 famílias ali dentro. E ela disse, 15 minutos antes ia pegar as 1.000, porque depois que termina a contagem de pessoas que pegaram a ficha para entrar no galpão, distribui. Aí você pega a sua cesta, assina e sai. Pega a sua cesta, assina e sai. Tipo, quando foi o ocorrido, só tinha acho que 10 a 15 pessoas dentro. Então, foi bem no final. Exatamente. E é o que eu falei, é uma tragédia. Aconteceu, de fato. O pessoal fala que não tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. Não tinha. O que tinha que acontecer é um acidente quando você tropeça. Isso é um imprevisto. Isso é um imprevisto. Mas algo que é calculado, que é programado, que é feito, não pode ser um acontecimento qualquer. E aí eu venho para a segunda parte, que é a questão de puxar de vocês o quão importante é o curso. Vocês falaram da importância da energia renovável. Mas antes de vocês se despedirem da mesa, porque, como eu falei, o ExudaCast hoje vai ter uma mudança na mesa, eu queria que vocês relatarem o quanto é importante. Não, vocês já falaram da importância da energia, mas na visão de vocês, o quão importante é esse curso para quem quer se especializar? Porque o Metódio disse um termo muito fácil, que é hoje todo mundo que se vende melhor ganha, vamos dizer assim. Ele falou, o pessoal quer o preço mais barato, mas o preço mais barato, na maioria das vezes, é uma pessoa que tem menos experiência, é uma pessoa que tem menos qualidade e que se vendeu melhor do que alguém que tem mais experiência e qualidade. Então, na visão de vocês, quão importante é? Posso destacar aqui um termo usado por Metódio, que é a qualificação. É o conhecimento que você precisa ter, certo? Para que você participe do mercado e tome as decisões corretas para poder atuar no mercado. Conhecimento sobre legislação, conhecimento sobre a matriz energética, conhecimentos específicos que você precisa ter, é necessário que você tenha, e que o curso faz isso de uma forma muito diversificada, porque são vários colegas, né, vários profissionais que atuam dentro do mercado do ponto de vista prático, conhecem e podem ajudar o participante, o estudante, nessa qualificação, né, nesse conhecimento mais abrangente, em termos de principalmente legislação, dimensionamento e etc., que são coisas que mudam com o passar do tempo. Principalmente legislação é atualizada com muita frequência na parte de energias renováveis, e aí vai ser importante para o estudante ter esse conteúdo atualizado, amplo, com profissionais que atuam na área, que podem ajudar ele a adquirir todo esse conhecimento. Até uma coisa que a gente já tinha comentado e eu gosto, vale reforçar, sabe? A área de energia renovável é uma área multidisciplinar. Então, qualquer empreendimento renovável hoje, você precisa de disciplinas da área de elétrica, disciplinas da área de mecânica, de civil, conhecer de meio ambiente, conhecer de gestão de projetos, conhecer de investimento, conhecer de gente. Então, assim, isso você não tem em um curso só. Talvez o curso de elétrica tenha uma quantidade maior de disciplinas, mas veja, é como aquele caso que você estava fazendo referência, né? Colocou o painel fotovoltaico e foi abaixo. Por quê? Porque a pessoa não tinha conhecimento mecânico para avaliar que aquele galpão, aquela área que estava ali, estava em condições para fazer isso. Então, a grande vantagem de um MBA desse tipo é lhe dar
essa formação que está espalhada em vários cursos, tá? Num único evento, num único lugar e com pessoas com experiência prática, sabe? Uma das coisas que eu mais questiono hoje em universidade, sabe? Você hoje, por exemplo, eu tenho mestrado, doutorado, e às vezes o pessoal, não, mestrado, doutorado, isso é importante, né? Ele é muito importante para as disciplinas até o 3º, 4º ano, sabe? Mas aquelas disciplinas práticas, aquelas disciplinas de final de curso, elas têm que ser dadas. É bom que a pessoa tenha mestrado, doutorado, mas a pessoa tem que saber exatamente, tem que trabalhar, tá no mercado. Tem que vivenciar. Vivenciar. Né? Eu brinco lá, costumo dizer lá o seguinte, olha, se tudo que aprendeu está no livro, se você pegou um livro errado e disser que o Sol é quadrado, você é capaz de dizer a todo mundo que o Sol é quadrado. Você nunca viu o Sol. Então, esse é um problema, sabe? E eu acho que a vantagem, outro ponto importante, é que você tem profissionais em todas as disciplinas que estão no mercado. Então, você tem gente que está trabalhando com aquilo e vai lhe ajudar a não só ter os conhecimentos, mas tem a vivência prática para trazer para a sala de aula. Isso é muito importante. Pessoal, vocês não sabem, pegando um mote aqui de Metódio, vocês não sabem esse sentimento, assim, do ponto de vista pessoal, de estar puxando esse processo aqui. Porque nós temos, como o Metódio colocou, os melhores profissionais e práticos, são diretores de empresas, são gestores que administram projetos na prática. Então, se você pegar a pessoa da área de comercialização, é um destaque em Pernambuco. O Metódio é um destaque do ponto de vista do sistema de potência e de todo esse manancial de conhecimento dele. Então, o Bruno Câmara, que é presidente do Cine Energia, o Rudinei Miranda, que é o presidente da AP Renováveis. Então, nós temos, sem dúvida, um grupo extremamente seleto. E o que eu queria também frisar, é que aproveite a oportunidade, porque as vagas são poucas, a gente precisa fazer a inscrição aqui na Exuda rápido, porque esse preço de lançamento é promocional de lançamento de curso. Jamais a gente poderia manter isso para outras promoções. Então, vocês vão se surpreender, eu não vou dizer nem valores, mas vem atrás, corra atrás, porque está um preço extremamente abaixo do real, para que você possa se qualificar. E outra coisa que o Metódio me chama muita atenção para ressaltar. Esse curso, ele é remoto, né? Metódio, com característica sincronizada. Porém, ele também pode ser presencial. Você pode também vir assistir a aula. Evidentemente que teremos algumas visitas técnicas, mas você poderá ver também a filmagem de alguns aspectos práticos da visita, ou você também poderá participar da visita. Então, isso vai fazer o quê? Que qualquer pessoa do país inteiro, ele possa se credenciar a um curso com essa abrangência de conteúdo de escopo. Licenciamentos ambientais, que eu esqueci de falar, também vai ser tratado a miúde com um profissional da área, experiente da área. Então, teremos, sem dúvida, pessoal, uma pleiade muito grande e com profissionais com prática, como o Metódio está colocando. Só para fechar, eu acho que também até bater muito em cima disso, sabe? O que acontece? A gente hoje, cada um, até para aquelas pessoas que têm um nível de ocupação muito grande, nem sempre a pessoa consegue atender a ir para um determinado lugar, assistir aula, voltar, estacionar, tudo. Então, o que acontece? As aulas, elas serão não só elas serão feitas remotamente, quer dizer, você naquele dia, naquela hora, você pode assistir isso da sua casa, do seu escritório, onde você estiver. Tirar as dúvidas. Tirar as dúvidas, né, ao mesmo tempo que a aula estiver acontecendo. Mas um outro aspecto importante, mesmo que você tenha um compromisso, precise viajar ou precise atender, aquela aula vai estar gravada, você vai estar lá com toda aquela aula gravada e o professor vai estar disponível para que possa lhe atender, lhe responder e lhe ajudar. Então, assim, hoje, nesse mundo que a gente vive, essa disponibilidade é muito importante, porque as pessoas têm dificuldade disso, tá certo? Dificuldade para sair, para se deslocar, às vezes a pessoa viaja, então lá onde estiver ele pode assistir. Então, essa flexibilidade de um curso com essas características, né? Além disso, você pode estar no interior, onde você tem dificuldade para se deslocar, em outro estado. Então, abre uma gama de
de opções para pessoas em qualquer lugar, né? E esse aqui, o que deixa a gente interessante, né? Que é algo fantástico, que a internet atrás, é que o mundo hoje está disponível para a gente. Se você estiver em outro país do mundo, você pode assistir às aulas, ter a oportunidade de discutir, tirar suas dúvidas em português e até mesmo, né, assistir às aulas quando você não puder assistir. Então, eu acho que esse tipo de contexto hoje, sabe, é imbatível você oferecer, né, esse tipo de coisa. Essa opção de você poder assistir a qualquer momento, atendendo as mais diferentes dificuldades que você tem no dia a dia de atender um curso como esse. Muito obrigado. Antes da gente mudar, queria agradecer muito a vocês, tá, Davidson, tá, Metódio. A gente vai, no final, a gente faz uma misturada, fechou? Todo mundo vem pra mesa, eu e o Cizenando sai e vocês ficam. Brincadeira, mas nesse momento a gente vai fazer a troca. Subiu a plaquinha. Sai, vocês vão fazer essa troca, beleza? Por trás da câmera aqui, ó. Por trás da câmera, aqui, ó. Por aqui. Por trás. Por aqui, ó. Isso. Quem sabe faz ao vivo, meu povo. A gente tá aqui na câmera aqui. Pode puxar a madeira aí. Isso, pra não bater. Isso, pronto. Quem sabe faz ao vivo, a gente vai falando. Enquanto você tá aí do outro lado, já vai curtindo, compartilha, comenta aí embaixo, bota a tua mensagem pra essa galera que tá aqui com a gente. E outra, vai ter um link aí onde você vai ser direcionado direto pro site onde tá a inscrição pro nossa pós-graduação, tá certo? Então não perde tempo. Gabriel, queria saber mais um pouquinho. Sabe como você pode saber? Vai lá no Instagram, Exuda Pós, tem vários cards. Tem o pessoal que pode te fazer uma consultoria com você, perguntar o que você quer, qual graduação, qual pós-graduação você quer fazer. E também segue a gente no Instagram, tanto no @Faculdade Exuda, @ExudaCast e o @ExudaPós. Cizenando, sentaram mais duas pessoas na mesa, que hoje tá correria. Hoje a gente... Não, só vão ser 2 entrevistados e o coordenador. Do nada apareceram 5. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a pessoa pode assistir de qualquer momento. E até mesmo escutar, porque a gente também tá no Spotify. Então tem que fazer merchan sempre, né? Tem que fazer merchan sempre. E a gente tá no Spotify. Cizenando, me apresenta quem tá na nossa frente. Fala pra gente quem são e quão importantes são eles aqui na mesa hoje. Eu disse a vocês que só tem fera nesse corpo docente, né? Aí fica difícil até de dizer, são todos fera, né? Então Vera, com a experiência que ela tem nessa área de reciclagem industrial, tem uma empresa própria, professora da pós-graduação da Católica, também atuou na Exuda até bem pouco tempo. Eu tive o prazer, quando eu coordenei o curso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Vera ter sido minha professora em 2018 no Exuda, tá? E vocês vão ver, né? Na hora que ela começar a desenvolver, ela é responsável por uma cadeira aqui que é bem intrigante, né? Porque foi um desafio pra gente, viu, Metódio? Você está aqui ouvindo aí. A gente vai desenvolver nessa cadeira, por isso que ela é arquiteta e foi trazida para cá, projetos que possam ser voltados para aproveitamento de energias renováveis, né? Residências, casas, alguma planta industrial, enfim. Que a gente já tenha na concepção critérios de aproveitamento para energia renovável. Mas ela também vai dar uma pequena visão das empresas ESG, né? Então vai ser dentro do contexto dessa disciplina, ok? E temos o Antônio Carlos, né? Assessor da presidência da Chess até bem pouco tempo, né, Antônio? E amigo meu de longas datas, antes mesmo da Chess, e com formação na Fundação Getúlio Vargas e com grande potencial, e está com 2 disciplinas, porque não tem sentido a gente entrar num curso desse sem saber trabalhar a gestão de projetos, sem saber avaliar a viabilidade econômica de projetos na área de energia. Então, tudo parte de um planejamento bem feito, com critérios bem feitos. Porque nesse curso, Gabriel, o que a gente quer não é ensinar teoria por teoria, como o Metódio colocou tão bem. A pós-graduação, ela vai lhe dar as ferramentas que você precisa utilizar no dia a dia. Então, é aquela norma técnica que você desconhece, é aquela regulamentação legal que você não conhece, é aquele tipo de informação procedimental de determinado momento que você precisa saber de critérios de como faz uma instalação correta, seja ela qual for. Então, isso, na prática, é que vai levar o aluno uma caixa de ferramentas. Eu digo que sempre
o MBA, ele dá uma caixa de ferramenta para você atuar no mercado profissional, de forma prática. E todas as reuniões que eu faço com o corpo docente, eu tenho deixado isso muito claro. Minha gente, sem teoria, não é que eu seja contra a equação nem integral, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Engenheiro eletricista teve que estudar um bocado isso, não foi, Antônio? Mas não é o momento. A gente precisa dar a caixa de ferramenta para que a pessoa vá lá e consiga aplicar e buscar a informação correta. Pelo menos é isso que eu tenho dito para todo mundo, tá? Então eu estou sendo até chato de repetir. Mas é isso que a gente quer oferecer, um curso eminentemente prático, pessoal. Aí estão apresentados e sejam bem-vindos aí. A gente fala, não, mas a pessoa se apresenta melhor, mas o Cizenando jogou vocês lá em cima agora. Vai ser até difícil eu ia perguntar um pouquinho sobre essa... Vamos falar, então, a senhora é casada, tem filho? Como é que... Ele falou o currículo, falou tanto detalhe que eu fiquei até sem saber o que perguntar sobre a senhora. Tô perdida. Mas brincadeiras à parte, posso começar com as damas? Por favor. Então, a gente vai falar, no seu caso, sobre arquitetura. Então, o quão importante é a arquitetura que eu digo é o projeto em si. Pode... Tá. Podemos começar em dizer o quão importante hoje é a questão da sustentabilidade para as empresas. Eu ia falar desse toque. Quando eu falei arquitetura... Isso. A gente vai falar de arquitetura, eu ia trazer. Mas já que a gente está falando de energias renováveis, eu acho que o seu ponto aqui é falar sobre o sustentável. Sobre o quão importante as empresas têm que ter essa área. Hoje a Exuda, não sei se vocês sabem, tem energia solar. E é uma empresa com 50 anos, mas que só esse ano entrou com esse projeto. Então, tipo, a gente tem em todos os nossos prédios tem placa solar. Eu não vou dizer quantas tem, aí já é outro departamento, aí eu não consigo saber. Mas foi uma produção muito grande. Então, aqui em cima tem placa solar, na estação de jogos, no outro prédio. Toda a Exuda tem placa solar. Um projeto foi bem grande. Mas é esse o ponto. Quão importante é não somente a energia solar, porque a gente fala de energia solar porque é o mais leviano, vamos dizer assim, é o mais normal, o mais corriqueiro. Mais corriqueiro. Mas a sustentabilidade das energias pode ser até mesmo numa movimentação interna dentro do escritório, o papel que se pica, como vai ser o descartável da água. Pronto. Me explica um pouquinho. Você está chamando muita atenção para um ponto, e antes, a mesa anterior destacou o seguinte, que hoje qualquer pessoa pode dizer, olha, eu sei instalar uma placa e aí eu dou o menor preço e vou lá e instalo e acontece o que aconteceu no exemplo que você trouxe. E, infelizmente, quando o conceito de sustentabilidade veio para o Brasil, o brasileiro, como ele é um excelente, tem uma criatividade fora do comum, ele adaptou para o que ele queria. Certo? Então, ele disse, olha, abraçar a árvore é sustentabilidade. Fazer coleta seletiva é sustentabilidade. E não é. Me perdoe. Sustentabilidade, quando você vai para as questões ambientais, é você reduzir consumo e perdas nos processos das empresas. Então, quando a gente fala hoje de sustentabilidade, a gente não pode esquecer do viés social. Geração de emprego, dignidade, cidadania. E a questão da instalação e das empresas focadas para essa área de instalação de placas fotovoltaicas, elas de fato estão trazendo um outro padrão de emprego. E isso é extremamente importante. Mas quando a gente fala de sustentabilidade numa empresa, a parte social ela é de dentro para fora. Não é projeto de rua que vai me tornar sustentável, mas como eu trato e transito com os meus funcionários, né? Falando disso, aí a gente vem com a questão hoje COP30. A COP30 ela saiu com uma perna a menos porque foi lançada a proposta de se ter um roadmap ou um mapa de caminho para sair para a mudança da base energética nacional, mundial.
E ninguém ousou fazer isso porque o lobby, né, das empresas de combustíveis foi muito grande. Cada um faz o que pode fazer. Então, quando a gente trata de uma energia fotovoltaica, imagina, na minha cabeça, quando eu olho para uma residência e vejo uma energia fotovoltaica, eu lembro a palavra liberdade. Liberdade, certo? E aí a gente começa a ver, as empresas também precisam dessa liberdade. As empresas precisam ter, eu trabalho numa grande, eu sou consultora para uma grande empresa e ela hoje está buscando espaço para criar a sua ilha de placas voltaicas, para que ela possa se libertar, porque o mundo sabe que no Brasil a questão das emissões de gás do efeito estufa está muito localizado no desmatamento, mas o mundo não. O mundo, a geração de energia, ela é crítica. Então nós somos privilegiadas de termos uma base, como já foi dito aqui na mesa, de ventos e de uma energia solar. E por que não aproveitar isso? Versus um país completamente desigual. Completamente desigual, né? Então, por exemplo, na Índia tem fogão que é feito, que a pessoa cozinha com energia solar. Na Índia. A senhorinha lá bota um fogãozinho no quintal da casa dela e tem energia solar. Por quê? Porque ela não tem dinheiro para comprar o gás GLP ou o gás natural. Então, isso democratiza. Se a gente está falando de democracia nesse país, a energia renovável, ela é o viés da democracia e ela é, na minha cabeça, da liberdade. Mas, empresas, vamos fazer as coisas de forma correta, porque só vender e aparentar algo, como foi feito, olha, eu vendi uma bela imagem, dei um preço bom, coloquei fotovoltaico em cima de um templo religioso e caiu. Então, o que a gente quer com esse curso é que você tenha a visão geral do que é um ESG, do que é sustentabilidade, do que é governança, do que é social, de fato, concreto, mas também você tenha técnicas e conhecimentos e normas e faça a coisa correta. Porque isso vai transformar a sua empresa ou você no seu melhor, na sua melhor imagem, na sua melhor publicidade. Tá? Então, o que a gente vai buscar aqui é, quando eu escrevi a ementa dessa disciplina, eu estou trazendo requisitos internacionais sobre ESG. Eu estou tomando como base os indicadores de ESG do Instituto Ethos, que é nacional e para a América Latina, e estou trazendo também como base o GRI. Né? Então, se a gente quer se intitular como empresa sustentável e uma empresa que aplica ESG, vamos buscar padrões para que a gente possa se comparar. Então, é isso que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Não vamos nos enganar. A gente já saiu da 5ª série. Então, a gente precisa agora falar seriamente do que é esse tema. É isso. Será que eu falei muito? Não, falou não. Então, eu tava me sentindo na banca de TCC, vendo aqui o... Não, mas pra mim foi muito legal. De professora. Porque, não, mas foi muito importante, a gente tá rindo aqui, mas foi muito importante porque te tira esse mito, né? Que sustentabilidade é você guardar o lixo direitinho e, não, vou separar aqui metal de descartável e tal. Não, e às vezes é toda uma movimentação maior que impacta na sociedade da maneira geral. Isso. Mas não é para você deixar de jogar seu lixo de qualquer forma, tá? Não, fica a dica também. Muito pelo contrário. Fica a dica também. Em 2023, eu fiz um trabalho, eu era professora da Universidade Católica, e fiz uma parceria. Eu busquei a parceria com a Federação das Indústrias. Então, nós fomos levar os alunos de administração
para eles melhorarem a gestão de cooperativas de catador. A gente pegou 5 cooperativas e os alunos foram trabalhar em cima disso. Então, você falar de resíduo, recifense não sabe selecionar resíduo. Não sabe. O que chega das cooperativas de catador é o lixo que deixou de ser colocado no aterro. Então, a cooperativa de catador recebe inúmeras coisas que eu não quero nem dizer aqui, porque são berrantes, e que vêm de edifícios com coleta seletiva, promovido pela prefeitura. Então, nós não sabemos ainda o ABC, a base, que é o feijão com arroz, que é separar o resíduo. E quando eu separo o resíduo, qual é a minha próxima etapa? Reduzir esse resíduo. Fazer escolhas mais assertivas. Vou comprar ovos no mercado. Esse ovo, ele está embalado com isopor ou ele está embalado com papelão? Tem agora papelão e plástico. Tem um que é papelão embaixo, plástico em cima e ainda tem um em volta, né? Então, qual é a minha escolha? A minha escolha é o papelão. Porque aí eu vou pegar aquele papelão que eu estou comprando, que aquilo ali não é de graça, faz parte do valor, eu vou fazer esta doação para uma cooperativa de catador, gerando renda para pessoas. Aí eu tiro pessoas da linha da miséria. Então a gente tem que ter essa consciência. E a gente não tem ainda essa consciência. A gente vai ter que falar sobre isso mais ainda. Vou pegar um monte, porque na verdade não podia ser diferente, né? Com toda essa sua formação e sua experiência prática como consultora na área de sustentabilidade. Mas aí vocês estão vendo, por exemplo, a gente voltou a tocar na questão do processo desastroso que houve lá na igreja, né? Isso. Longe de mim estar fazendo, não caberia a mim fazer crítica a A, B, mas o fato é que, por exemplo, há 5 anos a gente está com a Renovar Energia Solar, mas a gente segue as boas práticas do mercado. Por exemplo, a primeira coisa que é feita é uma vistoria técnica, antes de assinar um contrato. E essa vistoria técnica, aí é que tem um ponto crucial. O integrador de energia, não cabe ao integrador de energia, pessoal, chegar e simplesmente dizer: epa, eu estou vendo que não tem suportabilidade do ponto de vista de peso, você está realmente com a cobertura desgastada ou inadequada, né? Não é só isso. O integrador tem que chegar em se caracterizando uma deteriorização do estado ou uma fragilidade do telhado, da cobertura, ele precisa chegar para o dono do empreendimento, deveria ter chegado para os padres lá e dito: olha, o nosso projeto custa tanto, está aqui. Começa com a compra do equipamento, a montagem, os testes, o monitoramento. Pronto. Mas antes de eu entrar aqui, eu gostaria e preciso que seja apresentado um laudo conclusivo de suportabilidade. Eu vou botar 3,9, quase 4 toneladas em 130 painéis aqui em cima. Suporta? Então, na hora que eu me omito em exigir esse laudo, no mínimo eu tenho que dizer: tem gente que faça o laudo, porque eu só vou entrar quando você concluir essa etapa. Isso. E não é só o laudo, é chegar lá e assumir o papel de bancar os custos disso. Porque a integradora, ela não vai bancar esses custos. Em momento algum, no nosso contrato de custo, entendeu, Vera? Sim. A gente tem essa margem de estar fazendo reforma no telhado. Sim. Não existe isso. Sim. Então, eu tenho até pessoas que eu possa sugerir. Olha, eu tenho empresas competentes que vão aí e vão tornar o seu telhado, a sua cobertura, apta a esse tipo de peso. Mas eu achei que a maior falha é a omissão. Porque a omissão diz assim, tipo assim: eu não vou encarecer meu projeto, mas eu tenho que alertar que vai ter custo adicional e não vai ser comigo. Então, essas boas práticas, a associação, antigamente a Pessolar, não estou aqui com o Dinei presente, mas eu posso dizer, a gente segue isso rigorosamente. Então, há 5 anos no mercado, muitas vezes a gente conseguiu resolver tudo bem. Mas teve hora que o cara disse: eita, eu vou gastar muito e vou desistir. Paciência, eu perdi o cliente. Então, esse é um ponto crucial que, infelizmente,
é o que se colocou aqui, não é, Metódio, antes, que foi exatamente o aspecto de que o cliente que vai contratar o serviço de engenharia, Antônio, ele tem sempre aquela vantagem. Eu quero levar vantagem, eu tenho que ter vantagem, eu vou no menor preço. E pessoal, trabalhos técnicos, serviço de engenharia, não pode ser só preço. O consumidor brasileiro precisa ser educado nisso. Isso. Porque tem técnica a ser avaliada, tem referência em jogo, né? Então, as empresas tendem a ficar uma depuração de empresas na área de energia renovável. Por quê? Porque aqueles que vão saindo são pessoas que não assumiram esse compromisso e não têm a estrutura de fazê-lo. Isso. E aí você ganha hoje por causa de preço, mas você perde amanhã na sua imagem. Imagem, olha, vai dar problema, a conta vai vir alta, ao invés de vir 20 e poucos reais, não vai vir 20 e poucos reais. O cara usou uma marca ruim. Então, gente, é um alerta. Vocês precisam entender que isso vai ser abordado no curso também. Por quê? Não é na questão da viabilidade que a gente precisa se colocar, né, Antônio? Isso é um mote até para você falar um pouco. Porque o profissional formado aqui no MBA, ele precisa educar o cliente. Porque se a gente continuar com esse cliente só querendo levar vantagem por preço, teremos muitas tragédias. E não é só cair, não. É incêndio, tá? É queima de equipamento, né? É cair também, tá? É o projeto não render aquilo que era esperado. Enfim, eu vou pegar esse modo para abrir a palavra para você. Antes do Antônio falar, eu queria só... É que eu trouxe a notícia, mas não dei a notícia o desfecho da notícia, né? Que eu disse que foi no início desse ano, mas foi no meio pro final do ano passado. O tempo tá passando tão rápido. E em dezembro do ano passado foi decretado, foi indiciado, né? O dono e 3 funcionários da empresa. E a palavra que eu tava querendo falar, eu não tava sabendo falar, é que eles foram indiciados em homicídio com dolo eventual. É quando se assume o risco de causar morte ou lesão. Então, esse é o ponto, porque foi uma omissão. Eles erraram. E quando você... É que eu falei, quando o Metódio estava aqui, eu falei, quando você tropeça, é um acontecimento. É uma consequência ali, mas quando você calcula, quando você planeja, não é um acontecimento por acaso. Não é por acaso. Então, de fato, eles mataram 2 pessoas. 2 pessoas faleceram naquele dia. E outras 20 ficaram feridas. Teve pessoa que tá de cadeira de roda até hoje. Não morreu, mas, uma pessoa que tem uma vida e perdeu o andar, que pra mim é um essencial. Eu tenho uma sogra que ela acabou numa mesa de cirurgia, virando, não conseguindo mais andar. Então eu tenho esse sentimento muito pesado com as pessoas. Então, pra gente... Pode falar. E se elas estavam lá buscando a cesta básica, eram pessoas muito carentes. Muito carentes. Acho que só foram 2 pessoas que ficaram feridas, que eram do projeto. As demais pessoas foram 18 feridas, que eram pessoas da comunidade do Morro da Conceição. E as 2 que morreram também eram da comunidade. Foi uma mulher e um homem faleceram. Isso mesmo. Um homem que era um dos melhores ajudantes pedreiros. Isso é porque eu sei, porque o pessoal falou, o pessoal brincando. É um dos melhores ajudantes pedreiros da área. O cara que ia ajudar, tô precisando de alguém, chama ele. Então, pra você ver que a gente brinca, não, o cara é uma pessoa do bem e tal. Quando vem uma notícia, não, mataram o cara com 10 facadas e 12 tiros na cabeça, mas ele não fazia nada. Mas veio um cara que faleceu, mas não fazia nada. E é o mesmo peso. Ambos morreram e aconteceu da mesma maneira. Isso. Então, o Antônio, pra gente partir pra sua parte agora, depois do TCC, depois de todo o enredo, depois de todo o enredo, você já chega com um peso nas costas, tá? Porque o pessoal que tava na mesa já colocou pra quebrar aqui, chegou mais gente e agora você, pra dar esse toque final. Então, me conta um pouquinho qual a sua parte, qual a sua soma dentro dessa nossa pós-graduação. Olha, a minha vida profissional, ela foi dedicada ao setor elétrico, né? E trabalhei em diversas áreas, fui gestor de TI, fui especialista
na parte de automação de usina de subestação e terminei minha vida profissional sendo secretário-geral da Chess. E e tem eu vou lecionar duas disciplinas, né, como o Cizenano já mencionou, que são o gestão de projeto e a parte de viabilidade financeira do projeto. E esses dois pilares aí do curso, eu considero que são fundamentais. São fundamentais não só para o profissional, é para a vida em si. Né? Porque a parte de gestão de projeto, você mexe com planejamento, mexe com você programar o projeto para que ele dê certo. E aí você vai ver tanto a parte de cronograma, quanto a parte financeira, a parte de desembolsos, né, que vão ser necessários. Além disso, né, a parte de pessoal, que é fundamental, né, no desenvolvimento do projeto. E a parte de viabilidade econômico-financeira também é um outro pilar que você não vai fazer um projeto porque você quer fazer o projeto. Você quer que aquilo ali dê resultado e com resultado financeiro para a empresa ou para a vida até profissional, né? Como você está falando, né? O teu sogro tem lá uma conta de 20... Meu pai. Desculpe. Teu pai tem uma conta de R$20, porque certamente ele é monofásico, né? Então, o pessoal que paga R$100 é trifásico. Então, isso aí é uma diferença, mas que é excelente, né? Eu também tenho uma usina solar para justamente, por quê? Para atender a minha família toda, né? Atende meus filhos, atende toda a família, basicamente, e é o resultado financeiro, né? Ou seja, a gente sai de uma conta de R$1.000 para pagar R$100 por mês, né? Mas, então isso aí, quando você contabiliza e você faz o estudo da viabilidade financeira, você vê que aquilo ali se paga em poucos anos, né? E aquilo ali vai ter um retorno ao longo da vida de uma forma muito... É uma oportunidade para a pessoa, né? Então, basicamente, o foco das minhas duas disciplinas são esse aí, né? Eu diria também que Antônio vai ajudar muito as empresas a saberem precificar o seu preço, o seu serviço. Porque Precificar não, acho que a palavra melhor é valorizar. Porque preço qualquer um pode ter. É o valor daquele serviço, eu acho que é melhor ser dito, né? Não, mas deixa eu explicar. O valor que eu estou entendendo que você está colocando é você mostrar o valor agregado ao serviço que você está fazendo. Perfeito, a sua forma de ver. Mas existe, na questão já comercial da empresa, exige a necessidade de precificação, né? Então, muitas vezes as empresas trabalham com markup. O que é markup? Ele tem um custo de material de consumo de fornecedor, Sim. do kit básico, se bem que ele compra também o kit de corrente alternada. O kit de corrente contínua é fornecido pelo fornecedor, junto com as placas, os inversores, etc. Então ele soma esses valores, ele soma o que ele vai comprar aqui no armazém de material elétrico com o kit que é comprado e que normalmente vem em qualquer lugar, ou até não tem um CD aqui, um representante pode ter até um CD aqui no cabo, alguns têm inclusive. Então, na hora que você tem esse valor de material, o markup é um percentual que se coloca para cobrir todos os seus custos e colocar a sua margem de lucro. Então, efetivamente, você já pode dimensionar, né, Antônio? Você é o papa da história, mas é mais ou menos na realidade como eu faço na Renovare. Energia solar, a gente faz isso. Então, a gente faz esse processo, sabe, Antônio? Então, esse markup, de vez em quando, você tem que ir ao mercado para verificar se você está acima do mercado ou se você está nivelando com o mercado ou está um pouquinho abaixo, que torna você competitivo. O que não pode acontecer é trabalhar um percentual de markup que seja fora da realidade, porque senão você pode ter projetado o lucro que foi, mas você não vende, porque o cliente, o concorrente seu vai colocar um preço menor. Ocorre que
a distorção que precisa ser colocada nessa precificação é que a pessoa tem que ajustar ao mercado, evidentemente. Evidentemente, essa margem de lucro ela vai oscilar dependendo do momento de mercado. O custo do fornecimento também oscila com dólar e outros aspectos. Mas você tem que estar bem ajustadinho à realidade do mercado. E trabalhando com margens que muitas vezes você tem que diminuir um pouco, a margem de lucro. Né? Aonde eu quero chegar? Essa precificação é um processo que a empresa ou ela faz bem feito, né, Antônio? Ou ela quebra, ou ela fica fora do mercado, ou ela não cobre os custos. Isso. Então, como trabalhar isso? O grande problema é também trabalhar aí entra no teu ponto, na valorização desse teu produto. Né? A gente, muitas vezes, eu digo que eu nunca aprendi na Chesf durante 39 anos, eu nunca aprendi a vender, e há 5 anos eu estou aprendendo a vender. É um dos maiores desafios que eu tenho tido na minha vida, me tornar, Antônio, vendedor. Eu não precisei disso durante 39 anos na Chesf. Mas é um processo que eu queria dar esse mote para você. Como potencializar o nosso engenheiro do MBA a saber precificar, a saber aí sim, a agregar valor à proposta, né? E outra coisa, e torcer para que o outro lado tenha um tempinho de ouvir, né? Porque o mais frustrante hoje é o seguinte: você liga para um cara ou manda uma proposta, ele não te retorna ou não tem tempo. Aí bate uma baita frustração, viu? Eu ainda não me acostumei com isso, Antônio. Mas vamos lá, esse é o mote para ti. Não, eu acho que isso aí é fundamental, né? Eu acho que a questão de você mostrar o valor da proposta, né? Eu acho que está tudo a ver com o retorno que a pessoa vai ter do investimento. Exatamente. Né? Então, eu acho que é nessa linha aí, e realmente a empresa, né, o prestador de serviço, ele tem que estar com um olho no mercado, né, para saber se os seus custos e os seus preços estão compatíveis com o mercado, porque isso aí vai ser o sucesso dele. Assim. Pegando essa ideia, a gente está chegando na parte final e eu queria só fazer um bate-bola com vocês nessa perspectiva. Vocês foram ideias diferentes, mas que têm a mesma visão no final, né? De melhoria não só para a sociedade, mas para empresas, para a visão em geral. E aí eu queria perguntar para vocês, no início eu falei que 10 anos atrás existiam muitos mitos, muito disse-me-disse, era algo novo que estava chegando, principalmente na minha visão, no ensino médio ali eu escutava, a gente ouvia falar, mas era só para quem tinha muito dinheiro. Então hoje está ficando mais acessível, hoje já tem subsídios do governo, hoje já tem uma ideia melhor. Então hoje, vendo daqui 10 anos na visão de vocês, qual vai ser a relevância não só para o Brasil, mas para a gente aqui no Nordeste? Quão importante vai ser a energia renovável e se de fato vai baratear a um ponto de uma senhorinha tá cozinhando porque ficou muito caro. Porque de fato tá muito caro. Você pagar R$100 num botijão de gás é caro para quem tem um custo de vida ali de R$500, R$600, menos de R$1.000 por mês. E aí como funciona? Olha, na minha visão, a energia renovável é um caminho sem volta, né? Então, ele só traz benefícios. Então, você fala assim, a energia, a pessoa que troca o fogão a gás por um elétrico. Bem, isso meu filho fez. Né? Ele pegou, ele estava fazendo um projeto e adotou os aparelhos todos elétricos, né, inclusive o fogão, justamente porque ele tinha já o uso da energia solar e era vantajoso. Então, a parte, isso também tem a ver com o ESG, né, que faz parte dentro desse contexto todo, né? Sim, sim. Então, eu, na minha visão, é um caminho sem volta. Você tem mudanças regulatórias, né? A gente está passando por alguns momentos críticos, né? Então, por
exemplo, hoje existe o chamado curtailment, né, que é basicamente um corte de energia das empresas que trabalham com energia, principalmente a energia solar e também energia Eólica? eólica, né? Então, isso aí, por quê? Porque hoje a gente está com excesso de energia. E aí, para a estabilidade do sistema, você tem que, de uma certa forma, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, né? Então ele pega e determina. Ó, tal empresa não pode... Dá uma segurada aí, pô. Exatamente, é por aí. Né? Então, segura aí. Então, não gere mais, porque você então corte a sua energia, ou a sua geração, para a estabilidade do sistema. Tá? Então, mas são coisas que estão sendo estudadas, né? A gente está até envolvido em buscar solução para esse tipo de problema que está existindo. Tá? Então, para a gente encerrar, vou fazer uma pergunta e cada um vai responder na perspectiva de vocês, que é o que vocês... qual a importância da pós-graduação em energias renováveis da Exuda para quem quer entrar nesse mercado de trabalho. Fiz essa pergunta para os meninos quando eles saíram da mesa e eu quero fazer para vocês, e agora Cizenando também vai responder essa, para a gente encerrar com chave de ouro. Então, na perspectiva de cada um, com cada cadeira que cada um vai fazer, vendo como vai ser a carga horária, visando uma abertura de turma daqui a pouquinho, como você acha importante para quem quer entrar nesse mercado de trabalho, para quem quer se especializar, já está dentro, mas quer se especializar ainda mais, quer se tornar uma pessoa que valoriza ainda mais o seu trabalho e vai poder se vender melhor. Sim. E aí, quão importante vocês acham? Eu vejo da seguinte forma: por toda a documentação, todo o contexto, a qualificação dos professores que estão nessa grade, acredito que o estudante ele vai adquirir um conhecimento prático, teórico e prático, consistente, não é aquele consistente, para que ele possa ser um empreendedor, possa ser o engenheiro de uma empresa que vai estar colocando para dentro da sua empresa e possa ser aquela pessoa que tem uma empresa, quer ter um conhecimento maior e que vai buscar essa informação. Porque, como foi dito aqui em vários momentos, quando você não sabe o que quer, você pega qualquer coisa, você olha só o preço. Mas quando você adquire um conhecimento correto que vem de pessoas experientíssimas que estão aqui, que são práticas nisso, você vai poder fazer uma seleção adequada no mercado. E você, enquanto empreendedor, vai poder oferecer o melhor serviço com qualidade e ética. Então, eu acho que é esse o caminho do nosso curso. E aí, Antônio, o que você tem a dizer? Olha, eu, durante a minha vida toda, eu estudei e continuo estudando. Né? Eu acho que a gente precisa estar sempre se renovando, né? E estar se aprimorando. Então, eu acho que o MBA, já foi falado, eu vou repetir aqui, né? Ele cobre um conjunto de disciplinas assim muito abrangente, né? Assim, e que vai ajudar na formação do profissional. Então, essa questão também já foi falado aqui, né? A questão da parte prática, né? Então, a ideia é que você tenha os instrumentos, né? As ferramentas que são apropriadas, né? As ferramentas modernas que são apropriadas para você fazer cada tipo para cada disciplina, né? Então, vão ter visitas técnicas que, de uma certa forma, enriquece bastante o currículo do profissional, né? Então, eu acho que é muito rico o profissional fazer esse tipo de MBA, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade
muito, muito rica, de fato. Mas foi bom a gente escutar dele, porque ele já devia ter bilu, né, gente? Busquem conhecimento. Cizenando, pra gente encerrar agora, vindo do coordenador do curso, conta pra gente, sem vender, porque tu nem gosta de vender, tu disse agora, né? Não gosta nem de vender. Não sabe vender. Tu não sabe vender, tu não sabe vender. Tô aprendendo, mas eu chego lá. Tu não sabe vender, pô. Então, aprendendo. conta pra gente o quão importante é essa pós-graduação e fala pro pessoal, ó, vai aparecer o site. Aí tu diz, ó, clica nesse site aqui que você vai ser direcionado. Faz mexão, pô. Pronto. Olhando pra aquela câmera. Depois ele disse que não é pra vender. Pessoal, na verdade, é o seguinte. Você vai sair desse curso podendo atuar como projetista, uma vez que você tem cursos práticos de fazer projeto, né? Vai ter todo o embasamento, inclusive, de gestão de projeto. E também vamos dar noções de como esses projetos de renováveis são feitos. Você pode atuar na área comercial dessas empresas. Então, veja, você tem empresa de biomassa, você tem empresas que trabalham com energia eólica, tem fotovoltaicas, né? Tem concessionárias de energia, e essas concessionárias têm também áreas de renováveis dentro, né? Então, você pode entrar nessas áreas comerciais, vocês podem entrar nas áreas de gestão dessas empresas, porque vocês vão ter um cabedal de conhecimento até de direito. Então vai ver os regulamentos, vai ver as leis, né? Vai saber onde buscar esse conteúdo, esse requisito legal para aplicar na prática. Você vai ter essa base aqui. Você vai poder trabalhar na área de licenciamentos ambientais. Você vai ter um mergulho nessa área de licenciamentos ambientais. Quando eu falei da área comercial, nós teremos uma cadeira de comercialização de energia também específica para isso. Você vai poder atuar como arquiteto, porque você vai dar noções claras de que projetos podem ser direcionados para utilização de energias renováveis. Você pode ser um empreendedor, como vocês bem colocaram. Não, eu vou pegar as informações básicas porque eu vou querer empreender, eu vou querer botar uma integradora de energia solar, ou então eu vou querer atuar de alguma forma também nessa área. Eu posso atuar como consultor também, né? Principalmente na área de gestão, na área administrativa também. Eu posso atuar no mercado livre de energia, numa comercializadora especificamente. Então, minha gente, esse cabedal de conhecimentos específicos práticos, agregados à formação inicial, tanto é que a gente não exigiu para esse curso, Gabriel, só engenharia. Então, você tem os arquitetos, a Exuda hoje é um celeiro de formação de arquitetura reconhecido no estado. Você vai ter o pessoal da área de gestão. Eu vou estar aqui segunda-feira visitando as turmas que estão concluindo, tanto na área de arquitetura como na área de gestão de negócio. Segunda-feira eu vou estar aqui visitando essas turmas. Mas aqui é um potencial muito grande interno ao Exuda. Então você está no 7º, 8º período de negócios, ou está no 9º ou 10º período de arquitetura, corra atrás, porque a gente tem poucas vagas. Como eu disse a você, as condições são inimagináveis, porque não poderemos repetir esse preço num segundo evento. Então, corra, porque a vaga é limitada. A gente não pode ter uma turma tão grande. Então, você tem um cabedal de mercado de trabalho que se descortina para esse profissional que é impressionante. E veja, a facilidade de fazer, como bem posto aqui por Metódio, a questão desse curso remoto sincronizado, onde você vai ser avaliado. A gente tem o Google Classroom aqui, e esse Google Classroom, o professor já vai deixar as questões para quem estiver fazendo as aulas remotamente sincronizada. Eles poderão já responder os questionários. Ele vai ter acesso direto, porque a gente vai abrir espaço durante as aulas sincronizadas com os alunos que estão fazendo remotamente, tá? E a pessoa pode dizer, não, esse sábado eu vou querer assistir presencial. Então ele vem e faz presencial. Então, é uma grande oportunidade, pessoal. A COP30 só foi levantar a bola. Mas a época da energia renovável, como a COP30 bem colocou, a gente tem que triplicar a oferta de energias renováveis para poder equilibrar o desequilíbrio da geração de carbono no mundo. Então, se o discurso final da COP30 foi triplicar energias renováveis, você, a partir desse curso, vai poder ser ator nesse processo. Show de bola. Perfeito. Mas esquecesse de vender. Então eu vendo pra ele, já que ele não quer vender, gente. Joga em mim.
Tá o site aqui, tá vendo esse site aqui, ó? www.exuda.edu.br. Você vai clicar nele e vai para pós-graduação. Vai clicar em Recife e vai estar lá a pós-graduação de energias renováveis, engenharia e gestão de energias renováveis. Você vai lá e clicar em inscrever. Se inscreveu, depois disso é só andar para frente. É igual topada. Justo jogar pra frente, tá? E a inscrição custa R$100, você se torna inscrito. Mas, ó, você garante sua vaga. Aí depois se matricula quando a gente der o sinal. Isso aí. Então não perde tempo. Como vocês falaram, a COP30 não veio somente pra dar dor de cabeça, tocar fogo, confusão e lanche a mais de R$30, não, meu povo. COP30 trouxe coisa boa. E a gente também tá trazendo muita coisa boa no ExudaCast e um prazerzaço estar com vocês. Pra quem já estava na mesa, estão aqui na plateia, muito bom estar com vocês. Cizenando, prazerzão mais uma vez estar aqui contigo. Obrigado, gente, obrigado. Obrigada. Foi muito bom. Como ExudaCast, a gente agradece mais a presença de vocês. A gente trouxe um conteúdo rico, mas com entretenimento, algo leve. A gente levou esse conhecimento e quem quer saber mais desse conhecimento, gostou do ExudaCast, já vai lá no site e faz sua inscrição. Beleza? Curte, compartilha e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Na geral aqui, ó. Tchau, tchau e até a próxima.